Agora, em Tiago, capítulo 2, o texto começa dizendo: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre pessoas, tratando-as com favoritismo. Como disse o próprio Pedro em Atos 10, então Pedro começou a falar: Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. E se Deus não as trata assim, nós também não devemos tratá-las. E Tiago começa a contar uma história. Ele propõe uma parábola. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, ou seja, um rico, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: Aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: Você fique de pé ali, ou sente-se no chão mesmo, junto ao estrado onde ponho os meus pés. Se vocês fizerem isso, vocês não estão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados, olhando para a riqueza do homem para julgá-lo? E ele continua dizendo: Ouçam, meus irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que amam? Como está em 1 Coríntios, verso 1. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são. Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que arrastam vocês para os tribunais? Ou seja, não são as pessoas ricas que oprimem vocês? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Não são eles que perseguem o nome de Jesus? Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Isso se encontra em Levítico 19, verso 18. Mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Se vocês estiverem seguindo essa lei, estarão agindo corretamente. Mas se vocês fizerem o contrário, se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores da lei. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, ou seja, obedece todos os mandamentos, mas erra em um, essa pessoa torna-se culpado de quebrar a lei inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás é o mesmo que também disse não matarás. Se você, beleza, não comete adultério, mas comete assassinato, você se torna transgressor da lei. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo, ela supera o juízo, como o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 7, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. E ele continua dizendo: De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Nós sabemos que nós somos salvos pela graça mediante a fé, mas é muito importante prestar bastante atenção na mensagem que Tiago nos diz nesse capítulo. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se, alimente-se até se satisfazer, sem porém lhe dar nada, sem porém não dar o alimento a esse irmão, do que isso adianta? Do que adiantou as palavras que você falou para ele, se você não der o alimento a ele? Assim, também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Ou seja, se você tiver fé e a sua fé for apenas um sentimento, mas ela não se manifestar na sua vida, ela está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mais uma vez, Tiago propõe uma parábola. E esse homem vai dizer: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras. E isso realmente é impossível. E eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Ou seja, pelas obras de um homem você pode saber se ele tem ou não fé. Como o Senhor Jesus disse:
as árvores são conhecidas por seus frutos. E Tiago diz: você crê que existe um só Deus? Muito bem! Até mesmo os demônios creem e tremem, como está escrito em Mateus capítulo 8. Que queres conosco, filho de Deus? Ou seja, até os demônios creem que há um Deus e até eles sabem que Jesus é o Filho de Deus. E Tiago continua dizendo: insensato, quer certificar-se que a fé sem obras é inútil? Ou seja, você quer que mais uma vez eu te convença que se não houver obras a sua fé é inútil? E ele diz: não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Ele cita a história que está em Gênesis 22. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras, porque Abraão ele só fez essa coisa, ele só deitou o seu filho sobre o altar porque ele tinha fé em Deus, como está escrito em Hebreus 11, verso 17, pela fé. Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. E aqui está escrito: Abraão levou em conta, ou seja, Abraão creu que Deus pode ressuscitar os mortos. E figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos, quando Deus o impediu de matar seu filho. E aqui Tiago diz: você pode ver que tanto a fé que Abraão cria que Deus podia até ressuscitar seu filho, como a obra de deitar seu filho sobre o altar e estender a mão para matá-lo, atuaram juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E isso está escrito em Gênesis, capítulo 15, verso 6. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. E Abraão foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas por fé. Ou seja, ele concorda que uma pessoa é salva pela sua fé, e ela é justificada pela fé. Mas as obras dessa pessoa devem mostrar que essa pessoa tem fé. E ele cita mais um exemplo. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? E essa história está relatada em Josué capítulo 2, a partir do verso 1. Quando Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões, para que eles examinassem a terra, especialmente Jericó. Eles foram, entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. E Raabe os protegeu para que eles não fossem mortos. E Hebreus capítulo 11 mostra que Raabe fez isso agindo pela fé. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes, mostrando que Raabe teve fé e ela colocou sua fé em prática por meio de obras. E assim ela foi considerada uma heroína da fé e teve a sua vida salva. E Tiago conclui dizendo: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Em último lugar, podemos considerar isso: nós seremos salvos pela graça, por meio da fé, e não pelas obras que praticamos. Mas, por já sermos salvos pelo Senhor Jesus, nós devemos andar nas obras que Ele preparou para aqueles que são da fé. E assim termina Tiago, capítulo 2.